Bora então começar a revisão de hoje, dia 11/10, pré-feriado, que até esqueço qual que é o nome do feriado amanhã, alguma coisa de Nossa Senhora, acho que é Nossa Senhora da Aparecida. Eu sei que era coisa de criança, mas eu não sou mais criança. Vida que segue. Dólar aqui, a gente teve um gap de baixa, mas influenciado por notícia que depois eu vou falar por quê. Gap de baixa continuou o movimento que já vem de baixa, já tem alguns dias, em região de canal de Kelvin que o preço tende a ficar travado. E aí o primeiro candle é o long leg doji. Nós tínhamos notícia importante 9h30, e por ter notícia importante 9h30, a gente não procura operação aqui do setup da VWAP nessa região. É melhor evitar. E dessa forma a gente evitou um stop, porque a notícia estava bem próxima. Uma das razões para a gente evitar de fazer a operação nessas horas é quando tem notícia 9h30 relevante. Fez pullback aqui, posso considerar que é da MED 20, que a 20 estava meio forte no dia anterior. Um pullback agressivo que a gente não entra na venda. Não preenche os critérios e também estava dentro do long leg doji. A gente tem que esperar sair dessa região do long leg doji. Aí estava dentro da região ainda, foi um rompimento falso, voltou para cima, foi um rompimento falso, ficou na região do long leg doji e só houve um rompimento a partir daqui para cima. Só que depois voltou para a região também. E a gente vê que a média de 80 era uma média relevante, ela não tinha sido testada, então ela poderia demonstrar força. Só que a força foi fraca e o preço não conseguia passar da VWAP. A VWAP e retração da pernada de alta. Mas médias sem tendência aqui as menores. Nada a ser feito. Não tem nada para fazer aqui, nem setup da VWAP. Não se cabe setup da VWAP aqui depois. O preço simplesmente passa para cima. 56 não é gatilho de compra. Nós não temos uma boa tendência das médias. Nós estamos operando como se estivesse subindo em canal. Não bem em canal. Sem tendência. Não tem tendência aqui no meio. Arriscado. Renova a máxima e crava ajuste. O ajuste defende e faz um pullback agressivo na média 20. A gente não entra nesses gatilhos de compra depois. E aí chegou bem próximo da média 200, mas o mais importante aqui que nós tínhamos, se eu não estiver enganada, deixa eu ver se era a retração daqui de ontem com o fundo de hoje, isso mesmo. Nós tivemos aqui o primeiro nível exatamente cravado, com um candle de rejeição. Deixa eu só confirmar o volume aqui. O volumezinho, deixa eu ver para a parte da tarde. O volume é indiferente, não foi nada de relevante. Reagiu, jogou para baixo novamente as médias sem tendência e volta a testar a VWAP de novo. Faz uma correção até as médias com pullback agressivo, a gente não entra nessas vendas aqui. Região da VWAP testando de novo, acabou sendo um rompimento falso, já começou a ter gap entre candles, falta de volume aqui nessa hora. E aí fechou em torno das médias de novo. Então, resumindo o dia, nada a ser feito aqui. O range de hoje já foi mais reduzido, foi de 40 pontos, da máxima até a mínima. Porém, a gente vê que da abertura para fechamento praticamente não houve movimento, né? Só houve 0,15 aqui de movimento em relação ao dia anterior e também a abertura. Então, pouca coisa. Não movimentou hoje o dólar, mas isso tem motivo macro, tá? Em relação a feriado amanhã e ter notícia importante também amanhã. Então, do dólar, sinceramente, nada a ser feito. Não vi. Agora, figuras aqui no meio do dia de hoje. Eu posso enxergar isso aqui, então, como se tivesse sido uma figura, tipo uma cunha de continuidade, ou bandeira, mesma coisa, que deu prosseguimento ao movimento. Aqui é canal, não tá muito cedo para pensar em canal. Nesse início do movimento é o long leg doji. E é isso. Nada mais de interessante no dólar hoje. Já em relação ao índice aqui, a gente teve um gap de alta também influenciado pela notícia de 9 horas. Só que o primeiro candle teve muita rejeição. Rejeição superior indicando força vendedora. Então, o primeiro candle de rejeição. Pensar no setup da VWAP aqui também é arriscado. Pré-notícia, melhor não fazer nada, por isso a gente evitaria stop, não faz nada. O preço faz um pullback na média 9, que era um pullback recente, a gente não compra por causa da VWAP aqui também. Simplesmente volta, renova a mínima, rompe a média 20, mas a 20 nem relevante ela estava por causa do dia anterior, nem a 50. A única era 80. Só que aí foi descendo de forma bem estranha, com uma tendência com pivôs fracos aqui nessa região. Péssimo movimento, não estava muito claro aqui, mas foi caindo até chegar nessa região aqui, que é um suporte importante do dia anterior, uma região de suporte importante. Travou, fez como se fosse um fundo duplo, mas sinceramente eu não vejo gatilho aqui também. Essa região não tem operacional para isso aqui, contra as médias em região inoperável. Volta, crava, VWAP com também
Aqui, retração dessa pernada de baixa. Faço o back, aqui a 9 cruzou a 20, mas é uma região completamente embolada. Completamente embolada, não tem a 50, não tem a 80 relevante, elas estão passando como se fosse bala perdida aqui no meio. VWAP demonstrou força, até demonstrou, com retração. Pensar em vendas, não vejo vendas. Pensar em compras, não vejo compras. O preço simplesmente volta para baixo, renova a mínima, e aí trava exatamente em região que pegou liquidez. Essa região aqui a gente pode talvez considerar, se eu pegar apenas a retração do movimento de ontem com esse topo de hoje, 61 travado aqui, fez um pullback agressivo também, lembrando, perguntaram até na hora do pregão se 45 ou 47 ou 48 poderia ser gatilho, mas não preenche os critérios. E aí, o que poderia ser gatilho se não tivesse a média 200 era o 51. Só que o 51 nós estamos na cara da média 200. E a 200 aqui ficou bem travada. A gente vê que ela não deixava o preço passar, mas ao mesmo tempo a 20 não conseguia romper ela para baixo, para dar uma tendência de baixa, e ficou com a briga toda. Trap zone forte, 200 acaba reagindo e joga o preço para cima. Houve o teste da VWAP aqui nesse candle 73, rompeu a VWAP e chegou na região que não é ajuste. O ajuste já foi rompido. Aqui nós temos que considerar, deixa eu apagar essa outra retração aqui, a retração do dia de novo, agora com esse fundo atualizado. 50% foi testado, fez um pullback na média de 9, deu duas oportunidades de gatilho, ou 85, que o pullback já foi bem rápido da média de 9, ou o 88, aqui duas oportunidades, 85 e 88. Essa região de topo já tinha sido meio que testada nesse candle 81, então se estivesse realmente forte já era para ter reagido, não reagiu. E aí o preço renovou a máxima aqui. Este candle 92 poderia ser um outro gatilho, porém fechou feio. Fez o 97, já estava esticado. E começou a derivar aqui no fim do dia, não dando oportunidade, por ser também fim do dia derivando ali no final. No gráfico branco, a gente vê que fez um fundo arredondado, e aí o rompimento foi bem bonitinho nessa região do fundo arredondado. E meio que quase formou uma xícara. Só não foi porque o fim do pregão já estava bem próximo. Derivou no final, desceu em forma de canal bem estranho aqui no início do dia. Gatilhos, então, bonitinhos, foram aqui na parte da tarde, eu acho que era quase 4 horas da tarde, mais ou menos. Então, isso daqui do índice para hoje em relação ao gráfico. Depois eu vou falar em relação à macroeconomia e o fluxo. Já em relação ao fluxo, a gente teve um dia hoje bem complicado. Dois players que eu gosto de ressaltar bastante, que é... Como é que fala? UBS e XP, não estavam muito posicionadas hoje. Praticamente o máximo de compra da UBS foi 22k, o máximo de venda dela que ela chegou foi menos 14, XP foi mais 10 e menos 10. No geral, não teve movimento forte. Não teve parceria efetiva aqui. Então, e não teve muita agressão de contratos. Isso aqui não é nada, praticamente um índice. Então, não teve fluxo hoje. Em relação aos DIs, os DIs chegaram até a ficar alguns com 0,60 positivo, que tende a jogar o índice para baixo. Por isso que o índice estava caindo aos poucos. Mas não é só por causa disso também. Só que os DIs não estavam tão fortes assim, tá? O IFNC segurou, Vale segurou e Petro começou a cair. Hoje é um dia que, basicamente, não conseguia subir, porque quem estava subindo não estava tão forte assim. IFNC e Vale estavam menos no início do dia, depois que elas começaram a impulsionar. Vou confirmar agora no gráfico, para ver o que elas fizeram no fim da tarde, que eu acho que foram as duas. Aqui, o IFNC já confirmado que foi o IFNC. Deixa eu confirmar agora se foi a Vale também. A Vale ajudou um pouco aqui no final do dia também, às 16 horas. Só que não apenas isso. Lá fora também, o S&P, que estava travado, fez um movimento igual. Igual, 16 horas começou a subir. Então, influenciou lá fora também. Mas o fluxo na hora não estava tão, assim, visível de ver. Tanto é que hoje o índice, esse movimento não subiu. Deixa eu calcular aqui. Não subiu tantos pontos assim quanto poderia. Foi mais de 1 hora para 300 e poucos pontos. A gente vê isso porque realmente não tinha muito fluxo na hora. E uma outra coisa que eu preciso ressaltar em relação às notícias hoje. 9 horas, o movimento do gap deu continuidade à alta do índice, queda do dólar, porque o IPCA, que é na situação atual, nós estamos ainda em fase de inflação, ela veio menos do que esperado. Isso aqui é muito bom para nós, né? Porque isso tende a incentivar mais a queda de juros aqui. Só que tem um problema. Tem uma notícia amanhã, que aqui não vai estar
aberto, e aí não houve movimento de alta hoje, porque eu presumo que vai ter divergência, vamos supor. Já falei que quando reduz os juros aqui, tem que tomar muito cuidado se lá fora, principalmente os Estados Unidos, está em fase de aumento, porque se estiver em fase de aumento, vai ficar muito difícil a gente querer reduzir. E aí, porque tende a direcionar os investimentos para lá, quando a taxa lá aumenta. E está também, né, tendo notícia importante nos Estados Unidos que pode influenciar o aumento para a próxima reunião, que é dia 1º/11. Aqui nós tivemos hoje a inflação ao produtor, que era previsto 0,13 e veio acima. Isso aqui não é legal, porque vai passar para o consumidor. E amanhã tem ao consumidor, que o nosso pregão não vai funcionar, e lá fora vai. Então lá vai ter o IPC, que é a inflação ao consumidor. Estão esperando aqui uma redução em relação ao mês anterior, mas possibilidade de vir maior. E se vem maior, tem mais chance de aumentar os juros. Aumentar os juros lá, o que infelizmente essa notícia do IPCA aqui hoje acaba se tornando irrelevante às 9 horas. Porque a gente tem que ficar de olho lá fora. Reduzir tanto os juros assim, a longo prazo, não dá. Porque lá fora está aumentando. E amanhã, então, amanhã tem notícias relevantes. E o nosso EWZ, que é o ETF do Ibov negociado em dólares, vai estar funcionando. O que vocês precisam fazer? Quando chegar na sexta-feira, vocês podem fazer isso aqui amanhã à noite. Olhem como que o EWZ reagiu. Por exemplo, se teve alta, se teve queda. Olhem como que o S&P reagiu. Principalmente S&P e EWZ. E com o movimento a gente pode já precificar o gap que vai ter na sexta. E se for um movimento muito forte amanhã, a gente pode precificar uma força muito maior na sexta, tá? Porque hoje o mercado ficou bem travado, porque por que o investidor estrangeiro vai se posicionar em um país que vai entrar de feriado, em férias, feriado mesmo, amanhã, em dia de notícia tão relevante que afeta a questão dos juros? Então, para que vai se posicionar aqui? Então, fica de olho no EWZ, S&P, DXY também para ver o movimento em relação ao dólar, como que vai talvez reagir na sexta-feira. E aí o que eu preciso também ressaltar, outra coisa muito importante, a questão do petróleo, Brent, que chegou até um gap de alta em relação à notícia da guerra, mas eu acho que eles estão vendo que não é uma coisa tão assim preocupante por enquanto. Então hoje chegou a cair mais depois ao longo do dia e acaba puxando a Petro, né? Hoje a Petro não conseguiu performar positivamente. Então, cuidado, porque se voltar a cair, voltar a patamares antes da guerra, vai voltar talvez a testar essa mínima aqui de novo, ainda mais com a 20 corando e a 200 ali embaixo para começar a trap zone. Outra coisa muito importante para olhar amanhã, como que esses juros aqui de 10 e 30 anos vai reagir com notícias da inflação ao consumidor. Porque por enquanto está tranquilo e é por isso que o índice está tranquilo, não está caindo tão forte quanto dias atrás. Uma outra coisa que eu também preciso ressaltar, a questão do DXY, que hoje praticamente os dias esteve bem estranho aqui, porque lá fora também estava, né? Um dia marcado por um movimento desde o dia anterior, na verdade o dia todo aqui, lateral em torno de 200, então lá fora estava neutro, as moedas estavam neutras, não tinha um movimento forte, então estava neutro o mercado, por isso que ficou bem lento hoje na parte da manhã e boa parte da tarde, porque lá fora também estava, então não ia ser talvez diferente aqui, a não ser que aqui tivesse alguma coisa muito polêmica, né? Então, basicamente, isso que eu tinha que ressaltar para hoje, tomar cuidado em relação ao gap que possa abrir na sexta-feira. Vai depender muito de como vai reagir amanhã o S&P e o EWZ para a gente pensar no que pode acontecer sexta-feira, tá? Sexta-feira. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?